uma Páscoa feliz em nome de Jesus ressuscitado. É verdade, Jesus ressuscitou. Esta frase, é verdade, Jesus ressuscitou, foi a frase proferida por dois discípulos de Jesus que iam a caminho da cidade de Emaús, desiludidos, desanimados, porque não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Mas quando souberam, voltaram para Jerusalém, para junto dos seus amigos, dos outros discípulos, e disseram: é verdade, Jesus ressuscitou. Hoje, domingo de Páscoa, quero deixar convosco uma mensagem baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 13 até ao versículo 34. É conhecido como o percurso de dois discípulos na estrada de Emaús. E diz assim o texto bíblico: eis que no mesmo dia, e estamos a falar do primeiro dia da semana, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Um estádio era aproximadamente 180 metros. Esta cidade ficava à volta de 11 quilómetros de distância de Jerusalém. E diz o texto que eles iam falando entre si sobre tudo aquilo que tinha acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu apenas um peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como foi que os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que lhes diziam que ele vive. E alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam realmente ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. E quando chegaram à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para muito longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram-no. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. E disseram-lhes: é verdade, Cristo ressuscitou e o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Vejam, dois homens, discípulos de Jesus, que tinham ido a Jerusalém
e que tinham ido com muitas expectativas, com muita esperança de que estariam com o Messias, aquele que viria para redimir o povo de Israel, aquele que era a única esperança, talvez com muitos projetos para uma nova vida, talvez com muitos sonhos para uma nova realidade. Mas como é que nós encontramos agora estes homens? Bom, Jesus tinha morrido. Já algumas pessoas tinham dito que ele tinha ressuscitado, mas eles não acreditavam. Então estavam a voltar para casa. Estavam a voltar para trás. Uma caminhada de 11 quilómetros. Voltando desiludidos. Voltando desanimados. Voltando completamente destroçados. Porque tudo aquilo em que eles acreditavam, tudo o que eles esperavam, os seus projetos, os seus sonhos, tudo tinha morrido quando Jesus foi crucificado. Nesta sua desilusão, nesta sua tristeza, nós podemos nos identificar muitas vezes, e muitas pessoas se podem identificar, quando a sua esperança, os seus projetos, os seus sonhos de vida, por qualquer motivo, por qualquer desilusão, também morrem. Mas uma coisa que estes homens não perceberam era que Jesus estava vivo. Estava vivo e estava ali a caminhar ao lado deles. Estava com eles. E Jesus ia caminhando e nesse caminho Jesus foi-lhe expondo as Escrituras. Mas a sua desilusão era tão grande, o seu desânimo era tão forte que eles não conseguiam ver Jesus. E naquela caminhada, tristes, achando que estava tudo perdido, que era o fim, Jesus não deixou de estar com eles. Eles não o viam, mas ele estava ali. É certo que, como eles disseram, o seu coração sentia qualquer coisa. Estava como que alguma coisa ali a ferver dentro deles, mas eles ainda não percebiam. Jesus não os tinha abandonado. Jesus não os tinha deixado. Falava com eles ainda. Ouvia as suas perguntas. Respondia às suas questões. Mas eles não percebiam. Até que eles tomaram uma decisão muito sábia. E a decisão foi que quando chegaram a casa, depois daquele percurso em que Jesus sempre esteve ao seu lado, percurso difícil, 11 quilómetros percorridos com amargura, com tristeza, mas a decisão sábia foi convidar Jesus para entrar na sua casa. E Jesus entrou, sentou-se com eles à mesa e esteve com eles ali, à mesa. Faz-me lembrar o livro de Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 20, em que Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Talvez alguns de vocês que me estão a ouvir hoje estejam também na mesma situação em que estavam aqueles homens, desiludidos, tristes, desanimados, achando que tudo estava perdido, desistindo até. Aquele regresso de volta à sua casa, à sua terra, a Emaús, era uma desistência de tudo aquilo que eles foram procurar em Jerusalém. E talvez tu estejas também agora a querer desistir de alguns projetos, a desistir até da vida, desistir de muitas coisas, sem perceberes que Jesus está ao teu lado, sem perceberes que Jesus caminha contigo, sem perceberes que Jesus fala contigo. Mas se tu o convidares também, ele está a bater. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. E eles convidaram Jesus para entrar em sua casa. E ali à mesa, eles viram quem realmente estava com eles. Eles viram que Jesus estava vivo. Eles viram que Jesus tinha ressuscitado. E nesse momento, depois dessa decisão, também ressuscitou a sua vida. Ressuscitou, renasceu o seu ânimo,
ressuscitou a sua alegria, ressuscitou a sua esperança, ressuscitou também o seu propósito de vida. E aqueles homens, apesar de terem feito 11 quilómetros de Jerusalém para Emaús, não tiveram problema nenhum em voltar a fazer novamente 11 quilómetros para trás para se alegrarem com os outros seus amigos, os outros discípulos de Jesus e para dizerem: é verdade, Jesus ressuscitou. E contaram-lhes, ele acompanhou-nos, ele esteve conosco, ele esteve à nossa mesa, ele está vivo. E com ele está viva também a nossa esperança. E com ele está viva também a nossa alegria. E com ele está vivo também todos os nossos projetos, porque ele estará conosco e nunca nos abandonará. Jesus ressuscitou. É verdade. E esta verdade são muitas as pessoas que podem testemunhar delas. Jesus ressuscitou. Muitos milhões por todo o mundo podem hoje testemunhar dizendo: Jesus ressuscitou e ressuscitou a minha vida, reanimou a minha alegria, fez renascer a minha esperança, restaurou a minha família, restaurou a minha saúde, restaurou a minha vida profissional. São milhões e milhões em todo o mundo que podem dizer: Jesus ressuscitou, é verdade. Quantos e quantos ex-toxicodependentes podem dizer: é verdade, Jesus ressuscitou e restaurou a minha vida? Quantos casais podem dizer: é verdade, Jesus ressuscitou e ressuscitou o amor que havia entre nós e restaurou a nossa família? É verdade, Jesus ressuscitou. E tu podes ressuscitar com Ele também. Porque esta é a esperança da Igreja. Não apenas uma esperança para as coisas deste mundo. O apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, lá em 1 Coríntios capítulo 15, se for só para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a verdade é que a nossa esperança em Cristo é para esta vida, mas também para a vida eterna. E porque Ele ressuscitou, também nós havemos de ressuscitar um dia e viver com Ele para toda a glória. Por isso, a Ele toda a honra e toda a glória. Queres que renasça em ti o ânimo, a esperança, a alegria? Convida Jesus a entrar na tua casa, na tua vida, no teu coração, e Ele restaurará tudo o que há para restaurar em ti, na tua família e na tua vida. Porquê? Porque é verdade. Cristo ressuscitou. Glória seja dada ao seu nome. Que Deus vos abençoe.